Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Simone Spies e hoje eu trouxe mais um livro para ampliar o nosso repertório. Então vamos lá. O livro de hoje se chama Meu Amigo Pintor, da Lígia Bujunga. E aí vocês podem estar se perguntando: nossa, ela vai contar um livro infanto-juvenil? Sim, eu vou falar sobre este livro. E se vocês quiserem, ao final desse vídeo, deixem nos comentários aqui embaixo se vocês têm interesse. Posso gravar um vídeo fazendo a leitura dele, porque uma leitura crítica, analítica, com análise de capítulos. Por que isso? Ele é um livro pequeno, tá? Então ele tem 84 páginas, ele é escrito em forma de diário, ele é narrado em primeira pessoa, mas ele traz um tema de fundamental importância vindo amarelo para combinar com o livro, que ele é da Casa Amarela, né? Da editora da autora. Esse livro que eu tenho aqui, pessoal, eu comprei ele no sebo, tá? Ele tá na 22ª edição, quarta reimpressão e é de 2016, tá? Então, enfim, mas vocês devem encontrar em várias versões, muitas escolas têm o livro, então ele é fácil de encontrar. E se eu não me engano, deve ter em PDF também para baixar gratuitamente para ler. Então, não necessariamente vocês precisam comprar o livro. Mas é um livro muito interessante que vai nos contar a história de um menino chamado Cláudio, que tem 11 anos aqui no livro, e do amigo dele, que era adulto, que era um pintor, um artista plástico, um pintor, literalmente. Eles moravam num prédio, tá? Então, eles eram vizinhos e eles se tornaram amigos. E é uma relação bem interessante, tá? Porque esse menino, ele tá se descobrindo, ele tá com 11 anos, e o amigo dele, o amigo pintor, ele ensina o Cláudio a ver as cores, a sentir as cores, a perceber as cores nas coisas. Então, ele, ao mesmo tempo, é uma narrativa, mas ele é extremamente poético, ele é lindo, ele é um livro lindo, ele é muito emocionante. Eu já li ele com algumas turmas minhas do ensino fundamental, alguns anos atrás, fiz trabalhos. Ele é bem pesado em algumas partes, tá? E ele vai tratar de um tema muito importante que é o suicídio. O suicídio não do menino, o suicídio do amigo dele. E como que as pessoas contam para as crianças sobre esse tipo de coisa, sobre esse tipo de tragédia. Então, assim, eu sei que é uma decisão bem particular de cada família, mas aqui no livro, o Cláudio, ele quer saber a verdade. Ele não quer ser tratado como um idiota, afinal, o melhor amigo dele morre. A princípio, ninguém conta para ele, até que por um acaso, o Cláudio, passa pela frente da porta, né, do amigo dele, já falecido, e encontra uma mulher que se descobre no decorrer do livro, que se chama Clarice, que foi um amor do amigo do Cláudio. E aí, tá? Esse amigo ensinou para o Cláudio a ver a cor do mundo e, mais importante que isso, a cor dos sentimentos. Então, quando a gente pensa em Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, amarelo é a cor da alegria, a cor solar, a cor do sol. É exatamente o oposto do roxo, do violeta, que é uma cor de morte, de tristeza, mas enfim, tá? E aí, ele ensina isso para esse menino e isso é de extrema importância, tá? Porque esse menino, ele passa por seus conflitos normais dentro de sua casa, com seus familiares, então ele é julgado, ele passa por uma série de coisas que vocês vão lendo no livro. Então, a história, ela começa, tá? Com o menino descrevendo a sexta-feira, tá? E ele é narrado em primeira pessoa. Então, o menino, ele conta a história sob a perspectiva dele. Não um adulto contando como uma criança vai lidar com o suicídio. Pelo contrário, uma criança contando como lida com isso e como, teoricamente, os adultos deveriam de lidar com ela em relação a isso. Afinal, o melhor amigo dele se suicidou, ok? Então ele começa narrando o fato todo, ele está tentando digerir. Aí chega um momento em que ele questiona os pais, por que o amigo se matou, e os pais querem saber quem contou para ele. Ele conta da Clarice e aí se estabelece todo um diálogo, toda uma discussão familiar. Mas enfim, tá? Tem coisas bem difíceis para esse menino entender aqui nesse livro. Primeiro, o Cláudio ele foi perseguido durante a ditadura
Então, o menino não entende por que se perseguiria uma pessoa tão bacana, uma pessoa tão legal. E aí ele vai tentando entender temas bem complexos sob a ótica infantil. Ele também não entende por que a Clarice e o amigo dele não deram certo, porque ele gosta da Clarice. E ele descobre através da Clarice, através de uma carta que o amigo deixou para Clarice, que ele se suicidou. E ele questiona, tá? E aí ele vai fazendo uma reflexão dessa segunda-feira até chegar ao final do livro, tá? No sábado, no próximo sábado, ele vai fazendo uma reflexão sobre as cores, a vida dele, a vida do amigo e como os adultos funcionam. E essa é uma descoberta muito importante para o Cláudio, tá? E aí ele também começa a questionar por que o amigo não se achava um bom pintor. Porque para o Cláudio, ele era ótimo, ele era perfeito, ele era o amigo dele. E ele começa a se questionar algumas coisas em relação a nós não sermos ótimos. E as pessoas nos considerarem muitas vezes algo que nós realmente não somos. E ele começa a fazer uma análise sobre isso. Então é muito interessante, tá, gente? E aí tem uma parte muito bonita no livro, tá? Quando ele descobre o vermelho. E ele descobre o vermelho numa amiga da irmã dele, que é uma menina linda que tá vestida de vermelho. Ele vai descobrindo essas sensações. Então, pessoal, ele é um livro muito lindo, porque o amigo dele tem uma alma muito atormentada, ele tem lembranças terríveis da época da ditadura, ele tem umas questões assim, sabe? E o menino ele aprende através disso, a ver o mundo colorido, tá? E o pintor, ele tem na presença do menino um reencontro com a bondade, com a ternura, com tudo aquilo que já para ele estava esgotado no mundo no qual ele vivia. Então, assim, ele fala muito, tá? Sobre sobre a solidão dos adultos, sobre lidar com as tragédias, sobre lidar com o passado, e fala ao mesmo tempo uma coisa que me marcou muito, que eu trabalhei muito com os meus adolescentes na época, que tinham a idade do Cláudio. De por que os adultos nos querem fazer de idiotas? Então, eu acho uma coisa muito interessante como a gente constrói uma rede de mentira ao redor das crianças e nós queremos que depois, quando eles chegam em meia adolescência, eles sejam verdadeiros conosco. E sim, eles percebem a hipocrisia. E nós vamos perdendo com isso uma oportunidade de um diálogo franco, de um diálogo aberto com os nossos filhos. Não estou dizendo aqui como educar, não me compete. Eu só estou dizendo que a verdade é sempre a melhor escolha. E há várias formas de se contar a verdade. Há muitas formas de se contar. O que não se pode fazer é inventar histórias. Então, o Cláudio ele vai em busca, ele quer a verdade, mas ele quer a verdade. Ele não quer que alguém diga que o amigo se suicidou porque estava muito triste, porque isso ele sabia que o amigo era triste. E aí, no final da história, ele se depara com uma tela do autor, você tem que ler o livro, e ele vai tirando as suas próprias conclusões. Então, esse é o livro dessa semana. Eu acho que ele é um livro fundamental. Eu queria que todo adulto lesse Lígia Bujunga. Tem outros livros que eu quero trazer dela, que tem temas bem mais pesados, tá? Do que o suicídio, sim, acreditem. Mas ela fala de uma forma tão brilhante e é um apelo. Não imbecilizem os filhos de vocês com contos de fada. Eu sei que quando é um bebê, quando é uma criança, vocês escolhem lá as historinhas, mas deem a oportunidade para os filhos, sabe, que estão em idade escolar, que estão ali, seus 8, 9, 10, 11 anos, lerem bons livros de bons autores brasileiros. Eu estou indicando aqui. A Lígia Bujunga, ela é fantástica. E é uma opinião pessoal muito melhor do que o Monteiro Lobato foi, tá? É uma opinião pessoal. Amo, gosto dos livros infantis dele, mas esses livros dela são fundamentais para essas crianças nessa transição entre essa infância e a pré-adolescência poder entender esse mundo e entender o próprio mundo. Então, tá aqui uma dica de um livro valioso. Leia, você vai chorar, você vai se emocionar, você vai fazer catarse. Ele não é trágico, então não tem nenhuma cena trágica no sentido de ter uma cena pesada, uma cena violenta, não tem nada disso. Ele é poético, ele é feito de coração para coração.
Tá a dica? Deixe nos comentários se vocês gostaram, dê um like, se inscrevam no canal. E se vocês quiserem, eu posso fazer uma leitura para crianças desse livro também, para vocês compartilharem com os pequenos. Eu posso fazer uma leitura crítica, comentada também. Então deixe nos comentários se vocês querem, tá? Que eu trago o vídeo para vocês. Um beijo, fiquem bem e até o nosso próximo livro!